Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves. Esse segundo vídeo, o fracasso de Judas, o eclipse de uma alma. Estava comentando no primeiro vídeo que Judas é o exemplo, Judas Iscariotes, né? O homem de Queriote, que era um local ali, uma terra, um lugar que ficava ao sul da Palestina, ou aproximadamente 16 quilômetros de Hebrom, ali na Palestina, Israel, Terra Santa, terra do povo de Deus. E Judas, na verdade, ele, segundo os historiadores bíblicos, estudiosos, teólogos, né, os historiadores de religião da Bíblia, eles falam que Judas talvez seria de descendência essênia, dos essênios, ou dos zelotes ou zelotas, que era uma ala radical, era uma linha radical do judaísmo, que entendia que o Messias viria e restauraria o trono de Israel, davídico, descendente de Davi, pelas armas, pela disputa, né, pela violência humana, pelas espadas. E ele começa a ver Jesus, identifica Jesus como o Messias, o enviado de Deus, o Mashiach Adonai. Ele começa a ver Jesus a falar sobre amor, sobre libertação, sobre liberdade, sobre salvação, sobre evangelho ou reino de Deus, e a perdoar os inimigos. E ele fica sem entender. Ele vai e traz Jesus com 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo da sua época, e ele traz Jesus e beija, um gesto de afeto, de intimidade, de amor, de carinho. Um aluno beija o seu mestre, seu professor. O discípulo beija seu mestre. Então Judas Iscariote traz Jesus, denuncia Jesus com um beijo, e Jesus é preso. E Judas, ele é um exemplo de fracasso, digamos assim, de alguém que tinha tudo para dar certo, de um homem usado por Deus com uma certa cultura, segundo os registros de história, os estudos bíblicos levam a crer que Judas tinha um conhecimento, uma educação, um estudo acima da média dos outros apóstolos, pela sua origem, a sua descendência. Ele era tesoureiro, digamos assim, não é, do colégio apostólico. Jesus colocou ele como tesoureiro. Ele sabia o valor da moeda, do dinheiro, e ele trai Jesus com 30 moedas de prata e com um beijo. Volta a dizer e a reafirmar: mas, meu amigo, minha amiga, lições que eu vejo na vida de Jesus e na vida de Judas. Ele traz Jesus, ele começa a ver que Jesus não era o Messias que ele esperava, que Jesus não era o líder que ele esperava. Ele queria um Jesus messiânico, montado num cavalo branco, guerreando, liderando os judeus contra o exército romano, contra o imperador romano, contra os soldados romanos, os centuriões romanos, enfim. Mas Jesus vem fazer uma revolução da graça. Jesus veio fazer uma revolução do amor, do perdão, do abraço, de entregar a segunda face, de caminhar a segunda milha, de entregar a capa e repartir aquele que não tem absolutamente nada,
para repartir, para alimentar, abrigar, aquecer, de cuidar de alguém. Os pobres, os marginalizados, os menos afortunados. E Judas é a lição que nós tiramos. Judas é o exemplo daquelas pessoas, assim como a parábola do bom samaritano, assim como a parábola do semeador que semeou as sementes e elas caíram no meio do caminho, entre as pedras, entre os espinhos, foram queimadas, foram pisadas pelos homens. Muitas pessoas fracassaram e caíram no meio do caminho. Há exemplos da história, assim como há exemplo de Judas, o inventor da lâmpada, o inventor do telefone, o inventor do avião, Santos Dumont, 14 bis. Ele construiu 13 aviões, por isso que é 14 bis. Inventos e invenções que não deram certo, fracassaram. O telefone, Alexander Graham Bell e outros, Henry Ford, que criou o carro Ford, foram invenções. O telégrafo sem fio e outros mais aí, suas invenções que não deram certo, fracassaram, mas não desistiram, não ficaram no meio do caminho. Criaram, recriaram a partir dos cacos, a partir das coisas que não deram certo, sonhos frustrados, objetivos frustrados, mas tinham um sonho, executaram, trabalharam, deram a volta por cima, e está aí as invenções: o telefone, o telégrafo sem fio, o carro, o avião, a televisão, a luz elétrica, entre outros invenções, a geladeira, foram invenções que deram certo. Mas Judas foi uma invenção que foi fracassada. Por quê? Judas Iscariotes é um exemplo de alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que deu vazão ao seu coração humano, limitado, pecador, efêmero, passageiro, frágil, que deu lugar ao engodo de Satanás, ao pecado, e fez aquilo que não agradou o Senhor. São pessoas assim como Judas Iscariotes, que foram influenciadas por este mundo, foram engolidas pelo status quo, pela filosofia deste mundo, perversa, tirana, déspota, cruel, violenta, maligna, e pensaram, fizeram coisas que não agradaram a Deus. É o tipo de pessoa que nos ensina que o pecado traz consequências funestas, penosas, danosas, consequências malignas e más para a nossa vida. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado, a recompensa, a paga do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Judas Iscariotes é exemplo disso, de alguém que dá vazão ao pecado, ao seu eu, ao engano, ao seu coração, que entra na fileira da multidão. A multidão gritou para Pôncio Pilatos: crucifica, crucifica. E Jesus foi crucificado. O Filho de Deus entregou a sua vida
para morrer em nosso lugar, em prol de nossos pecados. E Judas não entendeu a graça de Jesus, não entendeu a missão de Jesus, não entendeu sobre o reino de Deus. Que Deus nos abençoe.